A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado a você que está nos vendo através desse canal do YouTube, que nos está dando a honra da tua atenção, que Deus tem falado ao seu coração, que Deus tem levado essas palavras, e eu creio que tem sido uma bênção na sua vida. Graças a Deus. Vamos ler hoje Lucas capítulo 5, versículo 1 e 2. E diz assim: certa vez ia Jesus e a multidão o apertava. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E estavam ali, próximo ao lago de Genezaré. E à praia do lago havia 2 barcos, e os pescadores não estavam nele, pois estavam lavando as suas redes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado de misericórdia, Deus de justiça, Deus de graça, nós te damos louvor, nós te damos adoração nesta manhã. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Revela para nós tudo o que nós precisamos falar, Senhor, para que esta palavra venha ser uma bênção na vida de quem está assistindo esse áudio, esse vídeo. Pai amado, Deus querido, abençoa, Senhor, o nosso falar, que seja um falar de vida, de sabedoria e de vitória na vida de quem assistir. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, certa vez, Jesus estava caminhando, falando à multidão, no meio do deserto, e a multidão cercava Jesus e apertava Jesus, de maneira que a palavra dele não era bem audível. E Jesus estava procurando um lugar onde o vento pudesse soprar a sua voz. Porque naquele tempo não existia microfone, amplificador, essas coisas não existiam. Como que Jesus falava à multidão? Jesus falava e o vento ampliava a sua voz. Era assim, era o segredo que Jesus usava. Falava com o vento favorável a ele. Ele falava e o vento levava a voz e todos ouviam o que ele falava. E Jesus viu ali um lago chamado Genezaré. E esse lago tinha uma praia. E nesta praia tinha 2 barcos. E nesse barco os pescadores estavam lavando as suas redes. O pescador lavando a rede significa que o trabalho tinha terminado. Significa que aquele dia foi um dia frustrante. Significa que aquela noite foi uma noite perdida. Nada pescaram, nada apanharam. E o pescador vive daquilo que eles conseguem pescar. Então, imagine o coração deles. Imagine o que estava na mente deles. Hoje nós não vamos poder comprar nada. Hoje nós não vamos levar nada para nossa casa, porque o lago não nos deu peixe. Mas aleluia, que aqueles pescadores não eram pescadores leigos, eram pescadores que já eram profissionalizados, eram profissionais naquilo que eles faziam. E Deus sabia que algo estava acontecendo. Jesus estava procurando um lugar para falar às multidões, e Jesus achou o lugar certo. Jesus achou o lugar ideal.
Jesus veio ao encontro daqueles pescadores que estavam lavando as suas redes, com suas frustrações, já tinham perdido a noite, já tinha perdido o tempo. E agora? O que vamos comer hoje? O que vamos comer essa semana? Muitas vezes, você se vê numa situação desse jeito. Já trabalhei, saí para vender, não consegui vender nada. Já saí batendo as portas procurando emprego, nada encontrei. E você vê as contas chegando, e você vê as finanças se esvaindo, e você vê as esperanças acabando. Mas aleluia, você está na posição certa para Deus fazer um milagre. Você está na posição certa para Deus fazer um milagre do impossível na tua vida. E Jesus, passando ali naquele lugar, viu a situação. E eu creio que pela onisciência do Espírito Santo, Jesus entendera que eles estavam numa situação frustrante, estavam lavando as redes porque tinha acabado o serviço e o barco estava vazio. E o barco, Jesus pediu que emprestasse o barco e entrou no barco e pediu a Pedro, a Simão, que afastasse um pouco da terra e ancorasse. E começou a falar às multidões. E eu acredito que Jesus não falou acerca só de uma hora. Jesus falou durante muito tempo. O barco daqueles pescadores tipificava a vida deles. Era naquele barco que ele tirava o seu sustento. Era naquele barco que ele tinha se profissionalizado. Era naquele barco que era o seu lugar de trabalho. Era aquele barco que ele trazia para sua casa o que comer, como pagar suas necessidades. Era naquele barco. Então aquele barco tipificava a vida dos pescadores. E Jesus pediu que eles emprestassem a sua vida. E Jesus está dizendo para você nesta manhã: empresta-me a tua vida. Você, pastor, você, irmão, que está assistindo esse vídeo, Jesus está dizendo: eu estou tomando a tua vida emprestada, para que eu possa falar à multidão, para que eu possa falar ao meu povo. Eu estou tomando a tua vida emprestada. E qual é a tua resposta para Jesus? Vai emprestar a tua vida para Jesus? Vai emprestar a tua boca para Jesus? Ou vai dizer: não, Senhor, eu tenho que ir embora? Então, quando Jesus falou às multidões, durante horas e horas, eu creio que o discurso deve ter sido longo. Eu creio que o discurso, além de longo, deve ter sido atrativo, porque a multidão não dispersava. Por causa da tua vida, por causa que você emprestou a tua vida para Jesus. As multidões não se dispersam. Jesus sabe que você teve uma frustração. Jesus conhece a tua trajetória. Jesus sabe o que você precisa. Mas mesmo assim, nessa frustração, nesse momento de maior frustração da sua vida, Jesus diz assim: empresta-me a tua vida, empresta-me o teu barco, deixa eu usar você. Mas Deus, eu estou cansado. Mas Jesus deixa eu usar você. Mas Senhor, eu passei o tempo todo chorando, estou passando essa tribulação, essa dificuldade, mas Jesus está dizendo nesta manhã: deixa eu usar você.
E Jesus passou o tempo, não sei, a Bíblia não fala quanto tempo, a Bíblia não relata quantas horas Jesus passou falando. Mas imagine ali o coração de Pedro, dos pescadores que estavam ali, falando, puxa vida, não pescamos nada, ainda temos que ficar esperando esse aí falar. Não, o coração deles não era assim. Eu acredito que eles também foram impactados pelo falar de Cristo. Eles também foram tocados e convencidos pela palavra doce de Jesus. E Jesus, como nunca, quando você emprestar a tua vida a Jesus, nunca você vai colher frustrações por ter dado a tua vida para Jesus. Talvez o inimigo esteja soprando no seu ouvido, na sua mente, dizendo assim, olha, você aí, ó, agora você é crente, você é uma crente, você é uma missionária, você está falando a palavra de Deus, e olha a tua vida como está. Mas o mesmo Espírito Santo que usou Jesus, que fez aquele milagre, que está me falando nesta manhã, irmão, você emprestou a tua vida a Jesus, não se frustre, porque Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus ainda está por vir na tua casa, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Você não se arrepende, não vai ficar arrependida de ter emprestado a tua vida para aquele que sabe o que você está passando. E quando Jesus terminou de falar, Jesus deu uma ordem para eles. Agora, vai ao lago, lança a rede. Então veio o argumento de Simão. Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Aleluia. Simão contou para Jesus a frustração dele. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Irmão, para quem você tem contado a tua frustração? Ou que tipo de comentário você tem feito dessa situação frustrante? Na mensagem de quarta-feira, nós falamos acerca da murmuração, falamos acerca do vaso de barro, e falamos muito da murmuração. Uma coisa é você murmurar da situação, outra coisa é você levar a sua frustração aos pés de Cristo, contar as suas aflições aos pés de Jesus. E Simão então disse, Senhor, pescamos a noite toda e nada pescamos, nada conseguimos. Mas aleluia, mas pela tua palavra, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Conta para Jesus a tua frustração, conta para Jesus o que você tem feito. Jesus tem usado a tua vida, você tem emprestado a tua boca para ser canal de bênção. Você tem emprestado os teus lábios para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos. E você tem frustrações, mas não murmura, minha irmã, não murmura, meu irmão. Nunca mais desista, nem desista de forma alguma. Mas a palavra fala... Seja conhecida, lá em Filipenses, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela súplica e também com a ação de graça. Pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Oração é uma conversa com Deus, você adorar a Deus. E a súplica é você clamar, levantar um clamor. Meu Deus, eu não suporto. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me socorre. Você tem direito de dizer para Deus, Deus, me socorre nas minhas aflições. Leva aos pés de Cristo a tua frustração. Conta para Ele. Ele tem resposta para a tua vida.
E quando eles lançaram as redes, subiram no barco e obedeceram a palavra, lançaram a rede, aleluia, tudo que eles não pescaram o ano todo, tudo que aquele ano todo não tiveram pescado, Jesus deu tudo de uma vez, aleluia. Deus está dizendo para você, minha irmã, creia e obedeça, creia e obedeça. Tudo que você não conseguiu esse ano, tudo que você não conseguiu ano passado, Deus está preparando para a sua vida. Tudo que você não conseguiu a vida inteira, Deus tem reservado para você. Tudo que você não conseguiu, todas as suas frustrações, vai se transformar em bênção. Todas as suas tristezas vai se transformar em alegria, porque Deus tem uma ordem para a tua vida. E eles foram e pescaram, e a pesca foi tão grande, a pesca foi tão maravilhosa, que as redes começavam a se romper, começavam a se rasgar, e Simão chamou o outro barco que estava na praia, e ele foi, e os barcos ficaram cheios, de tal maneira que quase o afundava, quase ia a pique. E quando Simão chegou à praia, Simão chegou e prostrou-se diante de Jesus e disse: Mestre, retira-te, Senhor, porque sou pecador. A atitude de Simão, diante daquela bênção, diante daquela maravilha, foi obedecer, resgatar a bênção, tomar posse da bênção, mas voltar nos pés de Jesus e adorá-lo, e agradecê-lo, e reconhecer que tudo aquilo que havia acontecido foi por causa do poder que Jesus exercia, foi por causa da palavra de Jesus. Enquanto eles ouviam o sermão, enquanto Jesus falava, a multidão também falava a eles. E quando ele ouvia a multidão, quando eles ouviam falar de Jesus, o Espírito ia tocando nos seus íntimos, ia convencendo o seu coração, ia confirmando nas suas necessidades. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, esta palavra que você está assistindo agora, eu creio que Deus está tocando no teu coração e está confirmando a palavra dele no teu coração, e o Espírito Santo está indo aí, onde você está, onde você mora, com o intuito de fazer com que você, minha irmã, pesque algo maravilhoso para a tua vida. Talvez você tenha vivido anos de frustração. Talvez você tenha vivido anos de derrota. Foi um ano difícil. Um ano muito sacrificado. Mas porque você não desistiu? Porque você persistiu em emprestar a tua vida para Deus, porque você persistiu em emprestar os teus lábios para que Deus usasse como canal, para que Deus usasse como um atalaia, falando à igreja, falando aos irmãos, falando aos teus vizinhos, e Deus está te dando uma recompensa, Deus está preparando uma pesca maravilhosa. Toda a sua frustração, tudo que você não conseguiu, Deus está te entregando, Deus está te entregando. Creia, toma posse e siga, e prossiga falando a palavra do Senhor. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa profecia. Deus está preparando uma bênção maravilhosa. Deus está preparando uma pesca maravilhosa para a tua vida. Tudo que você não conseguiu durante todo esse tempo, todas as suas frustrações vão se transformar em alegria. Todas as suas derrotas vão se transformar em vitória, porque você é um canal de bênção, é um canal que Deus está usando, é um barco, é uma vida que foi doada, que foi entregada na mão de Jesus. Nunca você vai servir a Deus e não vai ser recompensado. Sempre que você prestar a sua vida para Deus, você vai receber uma recompensa. Pela justiça de Deus. Deus não é homem para usar de injustiça com aqueles que servem.
Muitas vezes você trabalha e não recebe. Muitas vezes tem empresas que você trabalha a vida inteira e quando você menos espera, o patrão fecha a empresa, vai embora e não te paga. Não te dá a recompensa e deixa você endividado, deixa você frustrado. Mas Jesus não é assim, mas Deus não é assim. Se você serviu ao Senhor, Deus vai dar a recompensa. Se você serve a Deus, Deus vai te dar a recompensa. Como fala no Salmo 1, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Deus está cumprindo. Se essa palavra está chegando no teu coração como uma profecia de Deus, toma posse. Deus fala, Deus cumpre. Deus promete, Deus faz. Você emprestou a tua vida, você tem vivido uma vida de derrota, você tem vivido uma vida de frustração, Deus sabe. Senhor, eu tenho falado do Senhor para as pessoas, eu tenho falado do Senhor que cura, um Deus de prosperidade, mas olha a minha vida, não tem prosperidade, eu não consigo, mas Deus está vendo, Deus está falando, Deus está usando a sua vida, Deus está usando você, minha irmã, Deus está usando você, meu irmão, e toda a sua frustração vai se transformar em vitória, porque Deus tem palavra e Deus tem vitória para você. Aleluia, aleluia. E Pedro então dobrou os joelhos, adorou o Senhor. Irmã, irmão, muitos crentes, quando recebem vitória, a primeira coisa que eles fazem é ir viajar, ir curtir, Não esqueça que aquele que te deu vitória é digno da tua adoração. Aquele que te deu a vitória merece a tua adoração e a tua gratidão. Volte-se a Ele e entregue nas mãos dele o que Ele te deu. Porque quem te deu vitória foi aquele que te usou. Quem tem usado você? Jesus tem usado você? Então você vai colher uma pesca maravilhosa na sua vida. Tudo que você não conseguiu ano passado, Deus vai te dar esse ano. Tudo que você não conseguiu a vida inteira, mas você está sendo usado por Deus, você está emprestando a tua vida para Deus, Deus vai te dar este ano. Você recebe aí? Você crê aí? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra e tu será uma bênção. A tua vida vai ser uma bênção. E você vai dizer assim, vale a pena servir a Deus. As pessoas que te viu na derrota, vão ver você na vitória. E vão dizer, vale a pena ser fiel a Deus. Ela foi fiel a Deus e Deus recompensou. Deus não é homem para usar de injustiça com aqueles que o servem. Se você tem servido a Deus, você tem servido a Jesus, Jesus também vai te servir. Amém? Não perca a esperança. Não se frustre. Não desista de servir a Deus. E não deixe de continuar a emprestar o teu vaso, emprestar o teu barco, emprestar a tua vida para servir a obra de Deus. Ainda que você não seja um pregador da palavra, mas você empresta a tua vida, ou seja, você oferta para os irmãos, você oferta para que a obra de Deus não pare. Deus está usando a tua vida. Eu não sei pregar, mas eu sei repassar. Você está passando esse vídeo para outras pessoas ouvir a palavra de Deus. Você está sendo usado por Deus. Deus vai trazer vitória na sua vida. É duro falar um pouco desse assunto, mas muitas vezes nós queremos barganhar com Deus. Deus, estou te servindo, mas eu estou precisando. Deus, eu estou servindo o Senhor, mas eu preciso de uma casa. Aí, servir o Senhor, a recompensa quem dá é Ele. É Ele que sabe o que nós precisamos. É Ele que sabe o que você precisa.
É Ele que vai te dar conforme a sua necessidade, não conforme a tua vontade. Porque nem tudo que nós pedimos, nós precisamos. Nem tudo que nós pedimos, nós somos dignos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tudo quanto Ele vos tem dado, tudo quanto Ele tem feito chegar em nossa vida, é a provisão da obra, é a provisão de Deus, que dá aquilo que nós precisamos, na hora certa, no momento certo. Empresta a tua vida para Jesus. Dá a tua vida para Jesus. Ele já te comprou com sangue, mas Ele não te obriga a nada. Ele não obrigou os pescadores a emprestar o barco. Ele pediu. Os pescadores podiam dizer não, mas também não colheriam o fruto. Ia embora na frustração. E Jesus, como Filho de Deus, ia já uma outra forma de falar com eles, com a multidão. Mas porque eles voluntariamente emprestaram o barco e fizeram tudo o que Jesus pediu. Jesus pediu para que eles afastassem o barco. Eles afastou o barco da terra. E certamente também ancorou o barco para que a água não trouxesse de volta, nem levasse para muito longe. Então eles aprontaram, colocou Jesus, preparou todo o cenário para que Jesus falasse. E Jesus falou durante todo o tempo. A multidão foi saciada. Quero destacar uma coisa. Enquanto Jesus falava no deserto, no sol. E pensa bem, naquele sol escaldante, naquele sol daquela manhã, muitos podiam ir embora, mas a multidão não ia embora. Por quê? Porque o poder da palavra era mais forte do que o poder do sol. O sol não incomodava eles. O sol não incomodava por quê? Porque a palavra de Jesus, o alimento espiritual que Jesus trazia para aquela multidão era tão valioso, tão poderoso, que nem o sol, nem o calor do sol os incomodava na presença de Deus. Ei, minha irmã, meu irmão, você que tem emprestado a vida para Jesus, nem o calor da frustração deve tirar você do foco que é Jesus Cristo. Nem o calor das tribulações que você tem passado, nem isso pode tirar você do foco, que é servir aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia! E Jesus está preparando para ti uma bênção maravilhosa, uma bênção de tal maneira que toda a tua vida, em toda a tua vida, você nunca colheu. Como diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Serve a Deus, sirva a Deus com alegria, seja um canal de bênção para os seus amigos, para as suas amigas, para os irmãos que você tem falado. Continue fazendo a obra de Deus e você vai colher aquilo que Deus vai te dar. E a bênção de Deus é muito boa, muito boa. Todas as suas frustrações vão se transformar em alegria. Toda a sua tristeza vai se transformar em alegria. Tudo que você não colheu o ano passado, Deus vai fazer você colher esse ano. Deus vai te dar esse ano. Recebe essa palavra, recebe essa profecia em nome de Jesus. Use a tua fé, que essa palavra produza em você a esperança, a fé e o amor, para que em nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a você que esteve aí assistindo e peço a você, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com as tuas amigas, seja tu um canal de bênção,
seja tu um canal de alegria, de vitória para aqueles que estão precisando. Amém? E você que gostaria de ouvir também, receber no seu aparelho a oração da manhã, você cadastra o teu WhatsApp no número 17 996 38 8616 996 38 8616, e você vai receber o áudio da oração da manhã. E você pode dizer assim, escrever o teu nome, dizer a sua cidade, escrever eu quero receber oração. E nós vamos enviar para você o áudio da oração da madrugada todas as manhãs. E nós vamos orar por ti, e você vai orar conosco quando você receber o áudio. Amém? Graças a Deus. Um bom final de semana. Tenha um bom sábado, um excelente domingo. E que Deus dê uma maravilhosa semana em nome de Jesus. Graças a Deus.